A paz do Senhor para você que está me acompanhando através desse vídeo. Aqui é o Pastor Edson, trazendo mais um vídeo para abençoar a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que nesse tempo difícil o Senhor te guarde, o Senhor te dê paz, o Senhor te dê alegria. Hoje nós vamos estudar a lição 3, eleição e predestinação. Que maravilha! Uma lição esplêndida, uma lição maravilhosa. Fique comigo até o final e você vai ser abençoado, tá bom? Lição de hoje, eleição e predestinação. Deixa eu abrir aqui os meus 3 recadinhos que a gente sempre dá no início dos nossos vídeos, tá bom? É rapidinho aqui, eu vou abrir para você. E a gente vai já começar o estudo da nossa lição. Só um segundinho aí, por favor. Deixa eu aumentar aqui a letra. Beleza? E colocar no lugar certo. Tá bom? Então, esse aqui é os 3 recadinhos que a gente sempre começa com eles. O primeiro recadinho é se inscreva no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito e ama a palavra de Deus, gosta da palavra de Deus, gosta do que eu apresento aqui, se inscreva no canal, tá bom? Por favor, se inscreva agora mesmo. Segunda coisa, importantíssimo, compartilhe esse vídeo e outros vídeos interessantes que você achar no canal. Você pode compartilhar agora mesmo. Vai lá na setinha aqui embaixo, clica lá, compartilha com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas através da palavra de Deus. Seja um missionário, como eu estou tentando ser. E dê uma moralzinha, dá um like aí agora. Pronto, sem mais delongas, vamos começar o estudo da palavra de Deus. Eu quero convidar você a convidar o Espírito Santo comigo para que a gente aprenda a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Santo Espírito esteja conosco enquanto nós estudamos a tua palavra. Me inspira, me usa como instrumento para a tua glória. E essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, meu Pai, abençoa ela, que ela possa entender a tua palavra. Amém? Então vamos lá? Lição 3, eleição e predestinação. O texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nome difícil. Irrepreensível diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Texto áureo, repetindo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nele quem? Cristo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Dá só uma olhada aqui como está o vídeo, está ok. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Verdade prática. Segundo a sua paciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam na fé em Jesus Cristo. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou quem? Predestinou para quê? Aliás, para a salvação. Quem que ele predestinou para a salvação? Aqueles que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Já está com a sua Bíblia aí? Se não está, corre lá um minutinho e pega a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 12. Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 12. Como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos predestinou para filhos de adoção dele. Nós somos filhos adotivos dele se nós crermos em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, porque ele é bom. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Propusera de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Vamos ouvir um hino aqui? Enquanto eu pego uma água aqui, eu vou sair da imagem, pegar uma água e você fica com o hino, tá bom? A Deus. Poderás por Cristo ser aqui uma luz, se obedeceres ao Senhor Jesus. Ó, vem hoje sem temor aceitar o Salvador, e assim em gozo te dará Jesus. Gozo de ter salvação, gozo no teu coração, alegria fluirá quando desfrutares paz que te trouxe Cristo na cruenta cruz. Graças a Deus. Ok, estamos de volta. Vamos lá para os nossos objetivos hoje. Isso aqui é muito importante para você saber o que você já vai aprender nesta lição. Depois deste hino maravilhoso,
vamos aos nossos objetivos. Eu fui buscar uma água ali. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. É um tema polêmico, a eleição, a predestinação. E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre eleição e predestinação, tá certo? Segundo objetivo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? São 3 objetivos principais. A introdução diz assim, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, o objetivo principal desta lição, como o próprio assunto da lição diz, é tratar sobre a eleição e a predestinação, que são termos importantes para a gente compreender a doutrina da salvação. Não dá para compreender bem a doutrina da salvação se nós não entendermos o que significa eleição e predestinação. Então vamos lá para o primeiro ponto. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Nós somos eleitos para quê? Para levar uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade o que ele elegeu de antemão. Que maravilha! Deus me escolheu. Deus escolheu você antes mesmo de fazer o mundo, antes de nos criar, antes de criar todas as coisas, ele nos escolheu para viver uma vida de santidade, para nos salvar e para que nós vivamos uma vida de santidade. Eleição divina, primeiro subponto. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em quem? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Ou seja, a nossa eleição é cristocêntrica. É centrada em Cristo. Tem como marco Cristo. Tem como foco principal Cristo. Segunda coisa, em que tempo se deu a nossa escolha? Antes da fundação do mundo. Paulo afirma, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Tá certo? Então, nossa escolha é cristocêntrica, nossa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Qual a finalidade da nossa escolha? Por que fomos escolhidos? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Sem isso, nós não podemos dizer que somos eleitos. Porque sem santidade e sem irrepreensibilidade, não há eleição. Se nós não tivermos uma vida irrepreensível, uma vida de santidade, nós não fomos eleitos. Donald Stamps, parece, né? Editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, tá, gente? Tem gente que quer ser eleito aí, que acredita que é salvo, mas não tem união com Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Não existe eleição no sentido bíblico sem Cristo, tá? Então, as pessoas, a eleição de pessoas só ocorre com a união com Cristo.
e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Isso é muito importante. Eu vou voltar aqui para que fique na sua mente, isso é didático. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo. Sem essa união com Cristo, não há eleição. E para estarmos unidos com Cristo, nós precisamos crer no que Ele ensinou e seguir o que Ele ensinou. Não é só dizer, eu sou crente, eu sou salvo. É preciso mostrar. E a segunda coisa é, aquele que é eleito, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Por isso que a salvação é pela fé. Tá? É preciso união com Cristo. Não é só dizer, é preciso estar unido, é preciso viver em Cristo. É preciso andar nas pisadas de Cristo. É preciso ser seguidor de Cristo para dizer que é eleito. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Deus já tinha escolhido a igreja. Deus já tinha escolhido a igreja para ser dele, para pertencer a Cristo, para viver em santidade em Cristo. No segundo ponto, nós vamos falar sobre as condições dessa eleição. Tá certo? No primeiro ponto, vou voltar aqui, nós falamos sobre o que é essa eleição divina, né? As características dessa eleição, ela é cristocêntrica, né? O tempo dela é antes da fundação do mundo e a finalidade dela é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis, ok? Então, as condições dessa eleição, vamos ver. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, tá certo? Apesar de ser uma eleição, essa eleição é oferecida a todos, como diz João 13,16, 1 Timóteo 2, 4 a 6. João 3,16 vocês conhecem, porque Deus amou a todos. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Essa eleição, ela se torna real para as pessoas que se arrependem e que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da gloriosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Nós somos eleitos, mas não merecemos. Fomos eleitos porque Deus é bom. Fomos eleitos porque Deus é amor. Fomos eleitos porque Deus nos amou primeiro. Fomos eleitos sem nenhuma condição prévia. Fomos escolhidos. Agora a nossa parte é crer em Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo, para poder viver uma vida de santidade em Deus. Terceiro subponto, vida santa e irrepreensível. Isso aqui é muito importante. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, de Deus. Lá em Efésios 1 e 4 que nós já lemos. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que é santo, significa separado do pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16. O adjetivo grego amombos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2 e 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Efésios 5, versículo 1 até o 3. Então, amigo, irmão, você que está vendo esse vídeo, a eleição, Deus nos elegeu para termos uma vida santa e irrepreensível. Ser santo é ser separado. Ser santo
é estar separado do pecado. Ser irrepreensível é ser inculpável, é ser sem defeito, é alguém não merecedor de repreensão. É fácil? Não. É possível? É. Para o homem? Não. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos vai fazer, que vai nos tornar irrepreensíveis. É o Espírito Santo que vai nos santificar. A nossa parte é nos entregar completamente ao Espírito Santo. Nos entregar completamente a Deus através do Espírito Santo. Se a nossa entrega for 100%, nós conseguiremos ter uma vida de santidade e irrepreensão. Quarto subponto, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, palavras tortuosas, palavras imorais, amarga, a ira, a cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Capítulo 5, versículo 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 a 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final de Jesus Cristo. É aquilo que eu já havia apontado antes de ler para vocês. Humanamente é impossível ser irrepreensível. Mesmo que nós, voltando aqui para alguns pecados, né, da nossa velha natureza, por exemplo, mesmo que nós não mentimos, né, mesmo que nós não furtemos, de nossa boca não sai a palavra torpe, né, palavra que desagrada o Espírito Santo, que não haja amargura, ira e cólera em nós, mas mesmo assim nós estamos longe, né? Mesmo que nós não sejamos fornicários, impuros, avarentos ou embriagados, né? Mas mesmo assim, por mais que nós nos esforcemos por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir nem chegar perto daquilo que é o projeto de Deus, da irrepreensão, de ser um homem e uma mulher irrepreensível, não é? Então, como eu disse anteriormente, só é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá graça. O Espírito Santo é que nos santifica. O Espírito Santo é que nos dá força para que nós sejamos este homem e essa mulher irrepreensível diante de Deus. Sem o Espírito Santo, não há santificação. Sem entrega total e completa ao Espírito Santo, a santificação é impossível. Tá certo? Então, o resumo do primeiro tópico que nós terminamos é: a eleição ocorre por iniciativa de Deus. Deus é quem nos elegeu. De graça, por sua graça, por obra de Cristo, sem mérito humano. Amém? Então vamos aqui para o segundo tópico. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Antes da fundação do mundo, os eleitos, a igreja, já tinha um destino. Qual o destino? A eternidade com Cristo. Estar no céu com Cristo para sempre. Estar com Cristo para sempre, aliás, né? E nós não vamos estar no céu para sempre. A Bíblia diz que a Jerusalém celestial vai descer aqui para a terra e nós vamos viver com Cristo eternamente na terra. Predestinação.
O termo grego proorizo, ou zon, traduzido como predestinar, lá no versículo, na parte A do versículo 5 do primeiro capítulo de Efésios, é formado pelo vocábulo orizo, não sei como diz isso, né? É horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar, significa literalmente determinar antes, como a própria palavra diz. A palavra é formada pelo vocábulo em português pré e destinar. Então, predestinar quer dizer destinar por antecipação, determinar antes o futuro de alguém. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, capítulo 1, versículo 4 de Efésios, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, Efésios 1 e 5. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Essa parte aqui eu vou ler de novo. A nossa declaração de fé. Isso aqui é muito importante. Então, vou repetir. Vamos lá. Passa até aqui. Ok? Declaração de fé. Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida, ou seja, antes da nossa predestinação, nós precisamos conhecer a Deus. É precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então é preciso entender que predestinado é aquele que conhece a Deus, que tem conhecimento de Deus e que aceita Jesus como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Amém? Segundo subponto, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Ele usa esse termo em Romanos capítulo 8, versículos 15, 23, em Romanos capítulo 9, versículo 4, em Gálatas, deve ser 4 e 5 aqui, tá errado, e em Efésios 1 e 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, capítulo 1, versículo 5, parte B. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Efésios 2, 4 e 5. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Colossenses 1 e 21, Romanos 8 e 17. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim. Então, irmãos, amigos, você que está me vendo, ninguém nasce filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus, criadas por Ele. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal e seguimos-lo, nós passamos a ser filhos de Deus. Terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Romanos 1, 26, Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 23 e 24.
Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção, uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, na cultura romana, isso não havia na cultura judaica, mas na cultura romana, quando alguém era adotado, ele recebia todo o direito de filhos. E, geralmente, um filho adotado, ele não tem a imagem do pai, porque ele é adotado. Mas quando nós somos adotados por Deus em Cristo, nós temos sim a imagem do nosso pai. Nós somos parecidos com o nosso irmão, Jesus Cristo, né? Então, Deus escolheu a imagem de Cristo para ser a nossa semelhança com Ele. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar Abba, Pai. Gálatas 14:6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Então nós somos herdeiros de Deus agora, co-herdeiros de Cristo, como irmãos. Nós somos herdeiros da promessa de Abraão e somos herdeiros da vida eterna, conforme diz a palavra de Deus em Efésios 3:5. A salvação nos foi dada. O homem que estava desviado de Deus agora foi reconciliado com Ele. O homem que estava sob a maldição do pecado agora é liberto do pecado. O homem que não era herdeiro de Deus agora passa a ser herdeiro. O homem que era injusto agora passa a ser chamado de justo. O homem que era impuro, imundo, passa a ser chamado de santo, graças a essa eleição que nos foi dada pela graça misericordiosa de Deus. Vamos então para o nosso último ponto, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade, o sublime propósito divino da predestinação. Amém? A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subtópico, a predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma, nem a condenação eterna e nem a salvação. Não é? Mas eu vou ler aqui conforme o escritor escreveu. Deus soberano não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinação, Atos 4:28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Isso aqui é muito importante. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Algumas pessoas acreditam que
as pessoas estão destinadas a ir para o inferno ou a ir para o céu. Isso é a predestinação incondicional. Quem vai para o céu, de qualquer jeito vai para o céu, não tem jeito. Ele vai dar um jeito, ele vai para o céu. Quem vai para o inferno não tem jeito. De qualquer jeito ele vai para o inferno. Só que a Bíblia, quando fala de predestinação, em nenhum momento fala de predestinação para o inferno. Pelo contrário, ela fala de predestinação para a igreja. E outra coisa importante, em nenhum momento a Bíblia fala de predestinação individual. Toda vez que a gente vê a palavra predestinação na Bíblia, é nós, a igreja. A igreja foi predestinada sob qual condição? Predestinada para a salvação, predestinada para a eleição, mas há uma condição. Qual é a condição? Arrependimento e fé em Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus. Sem isso não há salvação. Não há predestinação para a salvação. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus sempre. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Deixa eu repetir aqui. Aqui consiste a sublimidade dos eternos em prover. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. Síntese do terceiro ponto. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Não tem como crer, no amor de Deus se a gente acreditar que Deus já destinou uns para o céu e outros para o inferno. Deus sabe, sim, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, porque Ele é onisciente. Ele é o único que sabe o fim antes do começo. Mas Ele não escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele escolheu, Ele predestinou os que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador para o céu e aqueles que rejeitam para o inferno. Então, tanto o pecador hoje que rejeita Cristo pode ser salvo, quanto o salvo hoje que está com Cristo pode se perder, porque é uma escolha humana. É o homem que escolhe. A porta foi aberta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, se não for por Ele. Para ir ao Pai, tem que ser por Jesus. E para andar no caminho, Deus não vai nos obrigar. Nós temos que andar no caminho. Nós é que andamos no caminho. Nós é que escolhemos o caminho. A conclusão, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então aqui está o néctar, o centro da predestinação. Deus elegeu e predestinou quem? Deixa eu marcar aqui. Deus predestinou e escolheu quem? Os que creriam e os que perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas.
Então aqui nós estamos terminando a nossa lição de hoje. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você ficar comigo. Deus te abençoe. E não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dá um like. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta lição. Que esta palavra fique no nosso coração, que nós cresçamos na tua presença para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.